Vamos continuar então nosso tema sobre a importância da família para os filhos. Esse é o último tema, a última videoaula da disciplina que estamos fazendo até agora, a teoria e prática do aconselhamento cristão. O que nós vimos anteriormente, que é lá no seio familiar que essa criança vai aprender a se socializar, que ela vai se apropriar da cultura, que ela vai criar os seus conceitos éticos, criar laços afetivos. Vimos também que esta criança, bem amada, bem criada, com autoestima desenvolvida, vai se tornar um adulto também com autoestima desenvolvida, amado, sabendo amar os outros, sem egoísmo. Então, a gente chega à conclusão ali, no, no, no que nós falamos no outro vídeo anterior, que a base, que falamos ali, a base da educação é no seio familiar. Acontece muitas vezes de essa criança não ser criada pelo pai ou pela mãe. Ela vai ser criada por uma avó ou por um tio. A questão é o amor envolvido. A questão é a disponibilidade de tempo envolvido. A questão é a qualidade de tempo envolvido. O que nós estamos vendo hoje? Eu vim de escola, eu dava aula em escola pública. O que a gente via eram os pais dizendo que a responsabilidade de educar o seu filho era da escola. E a responsabilidade da escola é passar o conhecimento científico. Fazer lá nas séries iniciais, aprender a ler, escrever, interpretar, depois operações básicas de matemática, isso eu estou falando lá dos pequenininhos, séries iniciais. Os conteúdos básicos de geografia, ciências, estudos sociais, enfim. Este é o objetivo da escola. Também pode ter o objetivo de socializar, de conhecer novas culturas, sim, mas o objetivo de educar, de dizer, por favor, sinto muito, com licença, muito obrigada, esperar na fila a sua vez, isso vem de casa. E percebemos hoje que está havendo essa mudança. E o papel do aconselhador cristão nisso tudo? O aconselhador cristão ele vai ter que mediar isso tudo. Por isso falamos lá da importância do aconselhamento familiar. Porque nesse aconselhamento familiar, o aconselhador cristão, ele vai perceber os problemas que aquela família está tendo, se aquela família está dando limite ou não, se estão indo por um caminho que não seria aquele caminho adequado, não seria aquele caminho da Bíblia. Então, o pastor, como ele consegue ir em todas as famílias, o pastor, ele tem, o pastor, quando eu digo aqui o pastor, o aconselhador cristão, ele tem esse caminho livre, ele tem esse acesso livre, então ele começa a perceber e ele pode ajudar, sim. Um instante. A educação dos filhos, então, ela deve ser a prioridade, considerando a função social da família. Famílias saudáveis que se envolvem e buscam a melhor educação dos filhos é responsável por formar sociedades igualmente saudáveis. Então, se eu tiver só famílias saudáveis, com certeza aquela sociedade onde essas famílias moram, ela vai ser uma sociedade saudável. Se existem só famílias que se respeitam, que têm ética, com certeza nessa sociedade vai haver respeito, vai haver ética, vai haver educação, porque tudo começa na família.
e não na sociedade. A família é a primeira instituição social na qual a criança recebe a influência necessária para progredir e se desenvolver. Então, só estamos reiterando aqui, todo o início é na família. Na relação com os pais e, se houver, com os irmãos, a criança desenvolve seus primeiros laços afetivos. Ou, às vezes, nessa casa mora um avô ou mora uma avó, então essa criança, ela vai saber aprender ali a respeitar o mais velho, a respeitar o idoso. Se ela tem irmão, ela vai aprender a dividir o brinquedo e ela vai aprender ali a desenvolver os laços afetivos. A formação psíquica da criança, nesta fase inicial de seu desenvolvimento, irá acompanhar para o resto da vida. A formação psíquica da criança vai acompanhá-la no resto da vida. O que acontece? Às vezes, o adulto percebe que houveram lacunas lá na sua infância. Então, esse adulto, ele pode procurar um aconselhador cristão, ou ele pode procurar um psicólogo e falar das lacunas e tentar resolver essas lacunas enquanto adulto. A condução positiva ou negativa da criança para a sociedade dependerá da relação familiar, então, que já falamos anteriormente. A condução, como essa criança vai se formar de uma forma positiva ou de uma forma negativa, vai depender da relação familiar. Infelizmente, já falei para vocês anteriormente, tem se tornado comum que a família esteja cada vez mais terceirizando a educação dos seus filhos para a escola. Apesar da escola ter uma função social importante, a educação moral e afetiva dos filhos é de responsabilidade da família. E para concluir aqui, eu quero dizer para vocês que no aconselhamento familiar é importante ressaltar as relações familiares, visto que muitas crises e distúrbios de personalidade advêm de relações familiares deficientes. Traumas familiares são a origem de muitos problemas. Então, por que a importância da família lá na educação, lá para os filhos? Muitos traumas originam muitos problemas. Daí também a importância de se tratar a família preventivamente, como já conversamos anteriormente. Os filhos tendem a se tornar o que foi feito deles na família. O conselheiro deve entender que agir na proteção da família para que ela cumpra bem sua função é procurar garantir uma sociedade com menos mazelas, tamanha importância da família na formação dos indivíduos. Então, o conselheiro deve agir na proteção da família, aquilo que eu falei anteriormente para vocês. O conselheiro, como ele consegue, o conselheiro cristão, ele tem acesso livre às famílias, ele consegue perceber e ele deve ajudar na proteção da família, a fim de que ela cumpra sua função de garantir uma sociedade com menos mazelas. Isto é, se cria a criança com amor, com carinho, com respeito, com autoestima elevada, com certeza a sociedade terá menos mazelas. Para refletir, muitas igrejas possuem ministérios infantis. Estimular a participação dos filhos nestes ministérios pode ser de grande valia para a família. Então, a família vai no culto, lá tem ministério infantil, através de ilustrações, de livros, de brincadeiras. A criança também começa a desenvolver os seus princípios dentro
do que diz a Bíblia. Era o que tínhamos para hoje. Terminamos, então, assim, teoria e prática do aconselhamento cristão. Foi muito bom, muito produtivo estar aqui com vocês. E, quem sabe, nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigada, pessoal, pela atenção. Até a próxima.